Fala, cestão do meu coração, tudo bem com vocês? Então tá, deixa eu estar trazendo hoje o capítulo 27, tá? Começando o capítulo 27 que fala de medidas de tempo e temperatura. Vamos falar de tempo e temperatura. Hora, minuto, segundo, quantos graus de temperatura, né? Essa panela tá quente, quantos graus está essa panela? Quantos graus está a sua temperatura corporal, né? A sua temperatura corpórea, né? Que nós temos visto bastante isso hoje em dia, né? Todo lugar que a gente entra tem aquela pistolinha que mede a nossa temperatura. Então é um assunto muito importante para o nosso dia a dia. Mas eu vou começar vou começar pelo tempo. Vou ficar nesse cantinho aqui e vou estender. Falou de tempo, todo mundo lembra o quê? Do relógio. Com certeza, né? Relógio. Esse é um relógio de ponteiro, existe relógio digital e outras coisas mais. Outros tipos de relógio, né? Que hoje em dia tem. Tem alguns relógios que tem os números com algarismo romano, outros com algarismos nossos normais, né? Mas tudo é tempo. Nós falamos muito em tempo hoje em dia, né? Eu tô atrasado para fazer entregar trabalho de tal professor, eu tô atrasado para ir para tal lugar, né? Com segurança, lógico, né? Mas eu tô atrasado. E o tempo sempre está a nosso favor, às vezes, e às vezes parece que está contra, né? Será que existe essa variação de tempo? Será que o tempo passa mais devagar em certas situações? Nós vamos ver isso hoje. Tranquilo? Tudo bem, Sextão? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Começa com tempo, ó. Vou pegar aqui a canetinha, pegar a setinha, ó. Tempo. Primeira coisa que nós vamos falar. Tá? A ideia de tempo está relacionada à duração de certo acontecimento. Por exemplo, quantas horas se passaram desde que um dia se iniciou? Quantos anos se passaram desde o nascimento de uma pessoa? Quantos minutos uma pessoa se atrasou em relação ao horário marcado e etc. Isso tudo é tempo. Tem aqui exemplos, ó. Exemplos. Hoje me atrasei 30 para a aula. 30 o quê? 30 dias para a aula? Hoje me atrasei 30 segundos? Ou hoje me atrasei 30 minutos? Né? Segundo exemplo, a festa será daqui a 2 minutos? 2 anos? 2 horas? Tá vendo como é que é importante a unidade de medida? A gente fica com dúvida. Ó, a filha de Márcia tem 20. Ela tem 20 centímetros? Tem 20 dedos? 20 anos? Então, nós ficamos com uma certa dificuldade, né? Nessas situações anteriores, todos os números representam ideia de tempo, mas as informações são incompletas. Na situação um, a pessoa atrasa o quê? 30 segundos, 30 minutos? O quê? Não sabemos ao certo, né? E assim por diante. Então, a unidade de tempo é importante para saber, para precisar o que nós estamos querendo falar. Beleza? Nós trabalhamos com hora, minuto e segundo. Tá aqui, ó. Hora, minutos e segundos. Vocês sabem bem que uma hora, se vocês não sabem, vão agora saber com o tio. Uma hora tem 60 minutos. Tá aqui, ó. Uma hora equivale a 60 minutos. E um minuto, olha a setinha, equivale a 60 segundos. Então, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Sextão termou. Uma hora tem 3.600 segundos. 3.600 segundos. Beleza? Nós vamos debater isso daí bastante no dia de hoje. Outro assunto importante, ó. A transformação, tá aqui, ó. Tio tá aqui, ó. A transformação deve ser feita multiplicando ou dividindo o valor por 60. Por exemplo, uma hora tem 60 minutos. O que eu fiz com esse 1? Era uma hora. Passou a ter 60 minutos. Então, o que eu fiz com esse 1? Eu multipliquei por 60. Agora, se eu te perguntar, 60 minutos tem quantas horas? Você vai pegar o 60 e dividir por 60. 60 dividido por 60 dá 1. Então, uma hora, para andar para minuto, você tem que multiplicar por 60. É parecido com aquele negócio de massa, né? Que só que era por 10, 100 mil. Aqui é 60. Com uma hora
De hora para minuto, você vai multiplicar por 60. De minuto para hora, você vai dividir por 60. Nós vamos ver muito isso, hein? Aqui embaixo, ó, essa parte aqui de baixo, tá aqui, ó, aqui embaixo está dizendo isso que o tio acabou de falar. Então, por exemplo, 4 horas são quantos minutos? Se 1 hora são 60 minutos, 4 horas você vai ter que fazer o quê? Ó, 1 hora você fez uma vez os 60 e achou 60 minutos. 1 hora. Agora, 4 horas. Você vai pegar o 4 e vai multiplicar por 60. 4 vezes 60 você vai achar 240 minutos. Ah, tio, então quer dizer que se fosse 2 horas, eu ia fazer 2 vezes 60? Isso, 120 minutos. 3 horas, 3 vezes 60, 180 minutos. 4 horas, que a gente fez agora. 4 vezes 60, 240 minutos. Se fossem 5 horas, 5 vezes 60, 300 minutos. Sempre assim. Tudo bem? Tranquilo? Agora, para transformar o tempo de segundos para minutos ou de minutos para hora, você deve dividir por 60. Então vamos lá, vamos parar para pensar. Eu tenho 120 minutos. 120 minutos. E quero saber quantas horas eu tenho. 120 minutos. Eu vou ter que voltar para a hora. Quando eu volto, eu divido por 60. Então, se eu tenho 120 minutos e eu tenho que dividir por 60, eu vou encontrar 2 horas. Então, 120 minutos é igual a 2 horas. Tranquilo? Então, essa é a passagem. Agora eu tenho 60 segundos. Porque você sabe que um minuto tem 60 segundos. Então, 1 minuto, 60 segundos. E 2 minutos? Vou multiplicar. De minuto para segundos, eu também multiplico por 60. Ó, 1 minuto são 60 segundos. Então, eu multipliquei 1 por 60. Então, se eu tenho 2 minutos, vou multiplicar o 2 por 60. 120 segundos. Eu tenho agora 3 minutos. 3 vezes 60. Então, eu tenho 180 minutos. E assim por diante. Agora, se eu tivesse 120 segundos para voltar para minutos, 120 segundos para voltar para minutos. Então, eu vou dividir uma vez por 60. Então, 120 dividido por 60, eu vou encontrar 2 minutos. Show? 2 minutos tem 120 segundos. Tranquilo? Sabia que você ia começar a entender essa brincadeira. Isso que o tio está falando está exatamente aqui, ó. Aqui, olha aqui, a tabelinha, esperta aqui, ó. Ó, de hora para minuto, multiplica por 60. Minuto para segundo, multiplica por 60. De segundos para minutos, divide por 60. De minutos para horas, divide por 60. É importantíssima essa tabelinha aqui, importantíssima. Parecido com aquela que nós já fizemos anteriormente. Tranquilo? Tá facinho? Sabia que você iria achar. Tem aqui alguns exercícios prontos, né? Mas é exatamente o que o tio falou. É só hora para minuto, multiplica por 60. Minuto para segundo, multiplica por 60. Segundo para minuto, divide por 60. Minuto para hora, divide por 60. Show? Agora, nós vamos começar a falar de temperatura. Temperatura, tá? Temperatura do corpo e assim por diante. Aqui é um exemplo, ó. Observe a imagem abaixo. As imagens apresentam medições de temperatura em situações distintas. Na imagem da esquerda, uma pessoa mede a temperatura na prática culinária. E o termômetro marca 121,4 graus Celsius. Na segunda imagem, o termômetro apresenta a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Esse C é de Celsius. Celsius foi foi o matemático, vamos dizer assim, o físico e matemático que criou essa medição, vamos dizer assim. Tá? Essa situação de, por exemplo, tá chovendo muito, tá frio, tá 3 graus, 4 graus, 5 graus. A água ferveu, tá 100 graus. Que nem o exemplo aqui.
Tá 121,4 graus Celsius. Esse estilo de medição, quem criou foi Celsius. Por isso que é a letra C maiúscula. Celsius é o nome dele. Celsius. Ok? Tranquilinho? Então vamos lá. Deixa eu tirar a setinha aqui. Vou estender aqui um pouquinho. Ó, unidades de temperatura. Existem, além de Celsius, no Brasil é usado Celsius. Está aqui, ó. Ó, o nome dele aqui, ó. Celsius. Que o tio falou, Celsius. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, a temperatura é expressa em Fahrenheit, que é o F, Fahrenheit, nos Estados Unidos. Nos laboratórios de pesquisa, é dada por Kelvin. Kelvin aqui, ó. Kelvin, a letra K. Então, existem três, né, possíveis para trabalhar. Celsius, vou colocar a setinha aqui. Celsius, tá aqui, Celsius. Fahrenheit e Kelvin. Como eu falei, são estilos de medições. Não é que cada lugar tem uma temperatura, não. São estilos que nós vamos com o tempo até praticar uma fórmula. Com o tempo, por enquanto não. Por enquanto é só para vocês entenderem que além de Celsius, que é a nossa, existe Fahrenheit e existe Kelvin. Show? Mas fica tranquilo, não vou pedir fórmula nenhuma agora. Por enquanto é só conhecimento. Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Tranquilo? Show, vocês estão? Então vamos lá. Termômetro. Esse termômetro é algo muito usual hoje em dia, né? É um instrumento que mede a nossa temperatura. Tem um termômetro. Aqui, ó. Tem um tipo de termômetro. Deixa eu pegar aqui a setinha. Cadê? Não tá indo, moço? Ah, foi. Tem um tipo de termômetro que é o ambiente, que é aquele que você passa na rua e vê, caramba, tá 30 graus, 40 graus, 45 graus, né? Termômetro ambiente. Tem o termômetro de mercúrio, que hoje em dia nem existe mais, né? Era um que você, quando media a temperatura, por dentro tinha o mercúrio que subia a temperatura. E depois sua mãe tinha que pegar e ficar sacudindo, para a temperatura diminuir do termômetro. Ele ia subindo de acordo com a temperatura do corpo da pessoa. E depois a sua mãe tinha que ficar segurando. Olha, o que quebrou de termômetro, né? Porque a pessoa começava a sacudir assim, ó, exemplo, ó. Faz conta que isso aqui é um termômetro. A pessoa começava a sacudir, pá, na mesa, quebrava. Quebrou muito termômetro por aí hoje em dia. E no passado, né? Eu quebrei muito, né? Deixar bem claro isso. Quebrei muito termômetro. Então, para de rir do tio, hein? Para de rir. Então, termômetro digital é aquele mais usual que eu acredito que a sua casa tem. Você coloca embaixo do braço e aparece o número, né? A temperatura certinha. A numeração que você está, 36, 34, 40, né? Espero que não. 32, né? Por aí. É o termômetro digital. E existe esse aqui, que antigamente era muito usado para medir temperatura de motores, né? Que é o infravermelho. Aqui, ó. Infravermelho, tá aqui, ó. Esse aqui era usado para isso. A pessoa não vai botar o termômetro dentro de um motor, de uma caldeira. Então ele usava essa pistolinha, que ele lança um raiozinho infravermelho e pega a temperatura, verifica a temperatura. Hoje está sendo usado no nosso dia a dia. Né? Mas ele não foi criado para isso inicialmente, né? Mas hoje está sendo usado para facilitar a nossa vida, que ele é mais rápido. Tranquilo? Aqui nós temos o ano bissexto, né, que isso é bem interessante, tá? Ano bissexto, tá? O que acontece? O ano bissexto, ele é um ano que vai de 4 em 4 anos. Por quê? Um ano tem 365 dias e 6 horas. Sobram sempre 6 horas por ano, tá? Então, no primeiro ano, se a gente começar a considerar, sobram 6 horas. No segundo ano, mais 6, aí você soma, já dá 12. No terceiro ano, sobram mais 6, você já dá 18. E no quarto ano, você sobram mais 6 horas, você soma 18 com 6, dá 24 horas. Então, em 4 anos, sobram 24 horas. Então, o que eles fazem? Para zerar essa contagem, eles colocam um dia a mais no calendário. Por isso que de 4 em 4 anos, um dia a mais é acrescentado. Então, de 4 em 4 anos, nós temos 300, um dia a mais. No caso, passa a ter 366 dias de 4 em 4 anos para zerar essa contagem da sobra de tempo. Ok? Por exemplo, aqui, ó. Primeiro ano, ó, 366 oportunidades. Então,
Fica aqui esse comentário aqui do ano bissexto, tá aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui depois, aqui, ó. A letra tá muito pequenininha, pega o seu livro e lê que você vai enxergar melhor. E aqui, esse cara aqui, gente, ele não pode ser esquecido, tá? Albert Einstein, tá? Ele foi, ó, vamos lá. O tempo pode passar mais devagar. Lembra que eu falei no início? O ano letivo terminou e você está muito ansioso para a viagem de férias, mas ainda faltam 15 minutos para você e sua família entrarem no avião. Ao chegar ao seu destino, você vai a um parque de diversão, mas só pode ficar lá por 15 minutos. Na situação do aeroporto, o tempo parecia passar muito devagar, né? Você estava muito ansioso. Em relação ao parque de diversões, claro que é apenas uma sensação. Isso não acontece de verdade. No parque eu tenho certeza que os 15 minutos voaram. Passaram e você nem sentiu. Mas no aeroporto demorou muito. Isso, como está escrito aqui, é uma sensação. Será? Será que é uma sensação? Na verdade, a duração de um mesmo período de tempo pode variar sim. Albert Einstein elaborou a teoria da relatividade. Cara, isso aqui é muito importante, sexto ano. E elaborou a teoria da relatividade, que prevê que o tempo passa mais devagar quando um objeto possui uma velocidade altíssima. Quando dizemos altíssima, porém, não nos referimos a 160 km por hora ou a velocidade de um avião que é 890 km por hora. É uma velocidade bem maior, comparável à velocidade da luz, coisa que vocês ainda não sabem calcular. Para Einstein, né, o tempo ele passa mais devagar dependendo da situação, tá? Que é a teoria da relatividade, que nós vamos estudar isso a fundo mais à frente, vocês estão? Mas ó, grave esse nome, Albert Einstein e a teoria da relatividade. Tá curioso? Pode pesquisar, não vai atrapalhar vocês. Claro que eu não vou cobrir em prova, trabalho, nada disso. Mas por curiosidade, se quiser procurar lá, teoria da relatividade, está autorizado, tá bom? Muito importante isso. E, como sempre, a partir de agora vocês vão fazer os exercícios conceituais, tá? Começa na página 243 e vai até a página 244. Questões do 1 ao 5, somente os exercícios conceituais, tá bom? Gente, envia para mim. Vários alunos continuam enviando sem anexo, vão ficar sem nota. Envia o trabalho para mim, envia o comunicado para mim, dizendo que enviou, mas não veio nada. Então, não está conseguindo? Vai lá, manda para o zap da escola. Alguns alunos já têm feito isso. Manda para o zap da escola. A escola vai mandar para mim. E eu tenho dado nota. Não conseguiu? Manda por e-mail lá. Eu não vou falar aqui agora, né? Porque esse vídeo vai para o YouTube. Mas lá na nossa plataforma já tem meu e-mail. Manda para o meu e-mail. Ninguém devendo para o meu e-mail. Tá? Se não conseguir pela plataforma, manda por e-mail. Se não conseguir por e-mail, manda para o WhatsApp da escola, que a escola vai me enviar. Tá bom, sextão? Um grande beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.